Como você vai fazer para manejar o choque quando você não sabe a causa do choque? Essa é uma das dúvidas que, se você parar para pensar, acontecem todo dia. A gente, na maioria das vezes, não parou para pensar nisso. O que eu quero dizer é que o paciente não chega com uma placa, eu tenho sepse, ou eu tenho choque cardiogênico. Na verdade, na prática, basicamente, todos os choques, eles em algum momento vão se misturar. Ou todos os mecanismos de choque. É bem claro, por exemplo, quando eu tenho um choque séptico com disfunção miocárdica, ou até mesmo um choque séptico num paciente que já estava hipovolêmico, ou um paciente que faz vasoplegia, inflama por conta de um choque cardiogênico. O fato é que saber manejar o choque, mesmo sem a causa definida, é muito importante. E o artigo dessa semana, ele é o artigo... Poxa, olha, eu tô para falar que ele é um dos 4 melhores artigos que eu já li na minha vida. E eu diria mais, ele é um dos 4 melhores artigos que mais trazem o que é a nossa realidade. Eu só acho que ele é um pouco exagerado no tempo, porque é um artigo que fala de um pacote, de um bundle de ressuscitação, de manejo do choque nos primeiros 30 minutos quando você não sabe a causa desse choque. O que eu quero dizer que ele foi muito agressivo no tempo é que, infelizmente, no Brasil nem sempre a gente consegue em 30 minutos definir a causa do choque por falta até de ferramenta. Mas certamente, a gente, enquanto busca a causa do choque, a gente precisa manejar esse paciente. E muitas vezes esse manejo, ele é, vamos dizer assim, genérico. E é sobre isso o artigo comentado dessa semana. E eu vou adorar passar essa informação para vocês, porque, como eu disse, é muito legal esse artigo. E aí, antes de dar sequência, eu só quero te pedir aquela história, clica, compartilha e vamos pro artigo, Luizão. Bem, pessoal, vamos lá. Esse é um artigo muito bacana. Na verdade, é um artigo que saiu na revista internacional, no Jornal Internacional de Emergência Médica. É um artigo desse agora, recente, desse ano, e ele fala, e é bom deixar claro que é uma opinião de expert, mas eu adorei, porque, bem honestamente, a gente compartilha muito dessa opinião, inclusive na nossa mentoria, na nossa plataforma de aulas, dentro do curso de choque, a gente tem uma aula exclusivamente sobre como manejar qualquer choque, e esse artigo já foi incluído dentro dessa aula, de tão importante, tão impactante que esse artigo foi, né? Então, para não delongar demais, eu só quero falar 2 coisas antes de chegar na parte prática do artigo, na aplicação do artigo. Primeira coisa, no Brasil, a gente tem muito mais dificuldade em chegar numa causa de choque. Por exemplo, nem sempre você tem exames laboratoriais simples à sua disposição imediatamente. Você não tem ferramentas de exames complementares para te ajudar também de maneira imediata. Então, é muito importante a gente saber manejar o choque sem ter a causa definida dele. Então essa é a importância impactante prática desse artigo. E a segunda causa, a segunda questão, é que ele foi um artigo muito preciso. E ele é muito prático. Então vamos lá, olha só. Para não demorar, ele criou um mnemônico, que o Luiz vai colocar aqui na tela agora, chamado Minutes. Basicamente, a gente tem 5 passos. E olha essa figura maravilhosa que ele coloca no artigo. Ele divide esses 5 passos na manutenção, ou seja, a gente quer discutir aqui o ABC. Ele precisa de via aérea, ele precisa de ventilação, ele precisa inclusive de circulação de maneira imediata. Tanto que aqui na figura ele fala que isso é imediato. E aí ele coloca ainda 2 causas que são muito fáceis, que a gente deve reconhecer rapidamente, que é justamente descompressão de pneumotórax e controlar sangramentos maiores. Então, essa é a primeira fase que a gente, ABCDE, ABCDEF, ABCD, o alfabeto inteiro, mas o fato é, você precisa garantir via aérea, garantir que esse paciente está respirando e garantir que ele tenha pulso, que esse paciente não esteja em colapso ali, em PCR, ok? Feito isso, olha se o paciente tem grande sangramento, olha se tem pneumotórax e vou para o meu segundo passo, que eu adoro, que ele coloca de infusão e investigação. E aí, infusão, cabe 2 coisas que eu não vou me alongar aqui agora, porque já tem muita aula sobre isso aqui no canal e muita aula sobre isso nas nossas mentorias, na nossa plataforma de aulas, de cursos, que é infusão de vasopressor e ou fluido. Isso é o mais legal, ele fala fluido. Por que fluido? Porque a ideia é começar noradrenalina junto com o fluido. Mas, de novo, eu não vou me alongar, tem uma aula aqui no canal sobre fluido, tem muito conteúdo sobre isso aqui. Junto com isso, ele começa a te indicar investigar de forma simples. Isso é muito legal, porque
Cara, se a gente for parar para pensar, no manejo do choque, a gente não precisa de tanta coisa. Para avaliar um choque cardiogênico, para avaliar uma possibilidade de um choque séptico ou de um TEP, qualquer que seja a causa, a gente com frequência precisa de, pelo menos para iniciar, para especular, para olhar para esse choque e falar, putz, isso tem cara de ser um choque séptico. E aí, claro, eu vou confirmar isso, mas uma investigação simples, com amostras simples, deve ser realizada. E aqui vem a primeira questão, vamos voltar para a figura para mostrar que ele coloca 10 minutos. Infelizmente, a gente não tem no Brasil esses exames point of care. Talvez a gasometria é o que a gente tem, mas a maioria a gente não tem. Então, esse minuto, esse tempo dele aqui, ele vai se alongar bastante aqui no nosso Brasilzão. Mas é muito importante que a gente já tenha em mente, começar do droga vasoativa, começar do fluido para, a gente está falando de choque, tentar restaurar a macrohemodinâmica e também já tentar restaurar o débito cardíaco, o volume sistólico. Só que olha só que interessante, é claro que muita gente está falando, poxa Gabriel, mas eu vou colocar droga vasoativa, fazer soro para todo mundo, e se esse paciente não tolerar, não ficar bem com o volume? Por isso ele traz para o próximo passo o ultrassom. Só que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil ultrassom para todo mundo. E como a gente está falando da medicina brasileira de verdade, que esse é o nosso propósito, eu tive a licença poética de trocar esse U aqui de ultrassom por um U, e aí abre aspas, pelo amor de Deus, de humano. O que eu quero dizer com humano? Tudo que você vai fazer com ultrassom é ótimo. Você pode tentar detectar o tipo do choque com ultrassom, você pode tentar avaliar se esse paciente tem uma intolerância a fluido, você pode tentar avaliar se ele é responsivo a fluido, mas se você não tiver ultrassom, tem um outro jeito de fazer isso, que é você, ser humano, do lado do doente. Então, quando eu começo nora, quando eu começo fluido, quando eu estou investigando, eu continuo ali, do lado do paciente. E até vou pedir para o Luiz colocar aqui um banquinho aqui, porque para mim, paciente grave é a ciência do banquinho, é a especialidade do banquinho, perdão. Então, quando a gente tiver ultrassom, ótimo. A gente também vai ficar do lado, vai avaliar com ultrassom, mas se eu não tenho uma condição ideal, a condição principal que não pode faltar, a gente fala sempre isso, esse é nosso mantra, é justamente você, o ser humano que está cuidando desse paciente. Então esse U de humano, fica aqui a dica, para quando você estiver diante desse paciente, fique do lado dele, maneje, aumente nora, faça o volume, avalie se ele tolera, ausculta, com as ferramentas que você tiver, tempo de enchimento capilar, também tem um vídeo no canal sobre isso. Enfim, você precisa estar do lado. Consequentemente, a gente dentro desse caminhar começa a identificar a causa, porque seja com ultrassom, seja porque dos exames que você investigou, seja porque você ficou do lado do paciente e conseguiu coletar mais informações com a família, você começa e precisa tentar achar essa causa. E aí ele entra aqui no TE dele aqui e coloca pra gente tratar essa causa etiológica. E aqui cabe uma importante ponderação. Muitas vezes a causa vai ser a causa presumida daquele choque. E você vai ter que seguir esse caminho. E aí a gente volta para o banquinho, que é você ter a capacidade de ficar do lado do paciente, fazer um teste empírico, muitas vezes, em cima daquele fator presumido que você teve do choque, daquela causa presumida do choque, e avaliar se aquilo teve uma boa resposta. E por fim, ele traz o S de estabilização, que é você garantir, estabilizar que esses órgãos estão sendo bem perfundidos. E aí, de novo, aqui na figura, a gente olha que ele fala isso tudo acontecendo em 30 minutos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não sabe, eu acredito que esse tempo seja muito maior, e principalmente quando eu falo de estabilização, nem sempre isso vai acontecer na UTI, que é onde deveria acontecer. Mas a gente precisa estar preparado. E aqui, esse preparado é olhar para reacessar todas as medidas que foram feitas, reavaliar se esse paciente precisa incorporar droga vasoativa, fazer algum novo manejo, algo novo que a gente precisa adaptar esse paciente, se precisa fazer mais fluido, se precisa acoplar ele na ventilação mecânica, ou seja, eu preciso garantir que aquilo que eu iniciei estabilizou o paciente e mantém o paciente estável. Então esse é o mnemônico que ajuda a gente a manejar nas primeiros minutos, na primeira hora ali, um paciente que você não tem definição da causa do choque. Além dessa fase da estabilização, reavaliação, é muito legal a gente descalonar qualquer suporte que a gente tenha feito, que nesse momento não precisa mais, inclusive, eventualmente, descalonar fluido, fazer derrecitação. Mas isso, de novo, também é um tema para uma próxima aula, na verdade, para vários vídeos que temos aqui e nas nossas plataformas de aula. Ok? Bem, pessoal, como eu disse, esse é um vídeo muito prático, esse é um artigo muito prático.
recomendo demais. Esse artigo vai estar resumidamente também no nosso site mdensino.com.br, vai estar lá a resenha desse artigo que eu faço. Então eu recomendo vocês a pararem esse vídeo, escutarem ele de novo, tirado duas vezes, desacelerar um pouquinho a sua vida, porque esse vídeo pode ajudar você a salvar mais vidas. Então eu espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo. E não se esqueça, pelo amor de Deus, só de se inscrever no canal se você quer continuar sendo um médico estudioso, um médico de valor. Abraço!